qualidade de vida é responsabilidade social. Neste contexto, você ouvinte Trianon faz parte do programa Saúde em Questão. Um programa que usará a ferramenta da comunicação para informar assuntos sobre saúde e prevenção. Apresentação: Valmir Melo. Produção: Hilton e Magali Lubini. Apoio: Central Life. Olá, ouvinte da Rádio Trianon AM 740 e da Rádio Universal AM 810, Baixada Santista. Eu sou Valmir Melo e está começando mais um programa Saúde em Questão, que vai trazer hoje... No Saúde em Questão, educação, prevenção e qualidade de vida. Entrevista. E hoje, na sala de visita, temos a honra de receber a doutora Lucy Kerr, formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, especialista em ultrassonografia nos Estados Unidos, presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, diretora da Sonimage Diagnósticos Médicos por Ultrassom. É um prazer estar recebendo a senhora aqui no Saúde em Questão. Vamos abordar sobre um novo método diagnóstico chamado elastografia. Boa tarde, doutora Lucy Kerr. Boa tarde. Doutora Lucy Kerr, eu queria que a senhora começasse falando o que seria essa elastografia. Bom, a elastografia, como o próprio nome diz, mede a elasticidade, a densidade dos tecidos mamários, do fígado, de todos os órgãos do corpo humano que são possíveis de serem alcançados pela ultrassonografia. E acontece que as doenças alteram a dureza dos tecidos, e isso é utilizado de longa data pelos médicos ao realizarem a palpação dos seus pacientes. É quando o médico faz o toque retal é que ele consegue detectar o câncer de próstata. Quando ele faz o toque da mama, ele percebe uma área endurecida, ele consegue detectar o câncer de mama. Então, a elastografia visa exatamente isso, detectar essa alteração da dureza tecidual. E quais são os métodos de imagem que existem atualmente em uso para diagnóstico precoce do câncer de mama? Existe atualmente a mamografia, que é o mais antigo, o mais utilizado. Existe a ultrassonografia, que é o segundo que foi introduzido, e o terceiro mais recente, que seria a ressonância magnética. E esses métodos de diagnóstico por imagem para o diagnóstico do câncer de mama, eles são totalmente satisfatórios e permite a detecção precoce desse câncer em todas as mulheres? Não. E justamente nós poderíamos dizer que existem duas falhas principais desses métodos. A primeira é não detectar um câncer que ali existe, que nós denominamos em medicina de falso negativo. E segundo, detectar um câncer que não existe, ou seja, uma doença suspeita de malignidade que de fato não existe, que gera uma biópsia desnecessária e que nós denominamos de falso positivo. E aí, nesse caso, é sugerida essa biópsia ou não? Infelizmente é. E isso é causa de descrédito do método de diagnóstico por imagem. Se você faz hoje uma suspeita de câncer, a mulher vai lá, passa por um estresse, uma hospitalização, uma anestesia, todo mundo aguardando o resultado e vem benigno. Por um lado é bom, não é maligno, mas por outro lado, poxa, eu não precisaria ter passado por tudo isso. Mas é complicado não solicitar esse exame, né? Complicado, porém melhor seria se nós tivéssemos um método que melhorasse a nossa acuidade diagnóstica e evitasse passar por todo esse estresse. Você concorda? Com certeza. Então é aí que entra a elastografia. Então a elastografia vem para justamente corrigir falhas e minimizar o efeito emocional até, não só da mulher, mas da família como um todo, né? Porque todos sofrem, né? E principalmente numa próxima vez que o médico indicar aquele procedimento, se ele não foi desacreditado, vai ser aceito. E pode ser daí no momento que realmente é necessário. Isso reduz custo, o benefício é total, né? Total. Quais são os pontos favoráveis e as falhas mais comuns da mamografia no diagnóstico de câncer de mama que a senhora pontuaria para a gente? Bom, em primeiro lugar, o lado favorável é que ele é um método muito conhecido, bem disseminado, já é
da rotina do médico, então o ginecologista, o mastologista aprende que a mulher deve fazer aquele exame com uma certa periodicidade. Entretanto, ele tem alguns aspectos extremamente desfavoráveis. Por exemplo, ele não consegue examinar adequadamente uma mama densa. E metade das mulheres tem mama densa. O que ele não diagnostica... O que seria mama densa, doutora? Mama densa pode ter várias causas, mas a causa mais comum é uma alteração que a gente chama alteração fibrocística da mama, que vai aumentando a quantidade de fibrose de glândula mamária e faz com que o feixe de raio-x não consiga penetrar adequadamente, e ele vai aumentando a sua potência e mesmo assim não existe contraste entre o tecido canceroso e o tecido normal da mama. Ele não enxerga o tumor. E isso explica porque muitos casos de câncer de mama são palpáveis e mesmo assim não são visíveis na mamografia. E aí, 10% dos nesse casos. novo método, conseguiria sanar parcialmente esse problema? Completamente. Eu acho que nós diríamos que o melhor é a associação de todos os processos. Entendeu? Porque a ultrassonografia tem suas falhas, a mamografia tem as suas, a ressonância tem as suas, e a elastografia é um método novo, mas provavelmente terá as suas também. Agora, quando você junta todos os métodos disponíveis, você tem uma qualidade melhor. Mas a mamografia não para só aí o problema dela. Ela tem um outro problema gravíssimo, que é o efeito biológico. Ou seja, a radiação ionizante, que é o princípio físico que examina a mama, ela provoca mutação nas células e pode gerar o câncer. Então, é um paradoxo, é um absurdo que um exame que é para prevenir o câncer ajude a provocar. E num caso de um câncer que vai ser descoberto, mas já instalado, essa ionização, ela acelera o processo? Não, já está feito. Já está feito. Já está feito. Não. O que pode sim é desencadear, dar o start numa célula cancerosa. O que acontece cancerógena. É o seguinte, a radiação, ela nunca some da célula. Ela é acumulativa nos tecidos. Uhum. Então, quando chega aproximadamente 105 miliGuis de dose de radiação da mama, provocada pela mamografia ou de várias outras fontes, nós recebemos a radiação até pelo universo, né? Desencadeia o câncer. Começa a desencadear o câncer de mama, entende? Então, ele é um método perigoso. Ele tem efeito biológico, ele não é só benéfico. E tanto é assim que por causa desses dois problemas, mama densa que ele não vê e a radiação acumulativa, atualmente o Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos está recomendando que se faça o exame de rastreamento com mamografia só a partir de 50 anos. E as mulheres que precisam desse exame antes, como ficam? Que exame fazer? Né? Fica a pergunta, né? A senhora mencionou sobre a ressonância magnética para o diagnóstico do câncer de mama. Quais os aspectos positivos e negativos que a senhora pontuaria para a ressonância magnética no diagnóstico do câncer de mama? A ressonância, ela tem um aspecto muito positivo de que é a sua capacidade, a sua sensibilidade de detectar qualquer anormalidade existente no parênquima mamário. Entretanto, uma vez detectado essa anormalidade, ela tem uma imensa dificuldade de diferenciar aquelas que são benignas daquelas que são malignas. Isso ocorre em mais ou menos 1/3 dos casos, que é muitos casos. Muito grande. São muitos casos, entendeu? Então, além disso, ela tem outros problemas. Ela não é disponível em qualquer canto. Ela é um método muito caro. Muitos convênios restringem o seu uso e mesmo as pacientes podendo utilizar e seu convênio permitindo, muitas não suportam, porque tem que ficar dentro de uma máquina e se sentem aprisionadas. E aí tem que ser sedada. Isso mesmo. A senhora estava falando uma coisa que eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que é a situação de várias ouvintes nossas. E quem depende da saúde pública, como que é a possibilidade de ter acesso a esse exame? Isso existe?
Ou então fica naquelas filas que sabe Deus quando vai ser atendida. Mais ou menos isso que você já falou, não preciso acrescentar. Meu Deus do céu. E isso para ressonância magnética dos pontos. E falando em ultrassonografia também no diagnóstico de câncer de mama. Qual os lados benéficos e os outros que não são, não maléficos, mas eu digo os lados positivos e os negativos? Pois é, a ultrassonografia tem um aspecto extremamente positivo, que é o fato dele ser muito disseminado. Para você ter uma ideia, depois do hemograma, o segundo exame mais realizado no mundo é a ultrassonografia. Isso significa que qualquer cidade, praticamente, de 5.000 habitantes, tem um aparelho de ultrassom, se não mais que um. Entendeu? Isso até pelo custo dele, talvez? Pelo custo, pela disponibilidade, pelo fato de não ter efeito biológico, pelo fato de não necessitar de uma instalação especial, nenhum controle do Instituto de Energia Atômica e coisa assim. Tudo é muito simplificado na área de ultrassonografia. É o aparelho, é a tomada, é o médico. Mas a capacidade de diagnóstico do ultrassom? Então, a capacidade é muito grande se o exame é um equipamento de boa qualidade, o exame é bem executado cuidadosamente por um médico capacitado. Entretanto, muitas vezes o que nós temos observado é que o exame é realizado de forma apressada por causa de uma grande demanda de pacientes e o médico tem que tocar um volume excessivo de exames. Então, não é feito todo o protocolo que precisaria ser feito. E até a senhora, como presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, como que a senhora, se a senhora tem até algum tipo de dado para passar para os nossos ouvintes, quanto à capacitação dos profissionais que leem, que dão o diagnóstico desse exame? O que a senhora até daria, até para os médicos que fazem, acabam entrando nessa necessidade de rotina louca e acaba tendo que atender vários diagnósticos, acaba perdendo um pouco a qualidade na leitura, não acaba? Acaba. Bom, uma das grandes batalhas que nós fizemos como presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia foi justamente para transformá-la numa especialidade, que ela não era até recentemente. Então é uma especialidade. Agora já, mas no começo, quando nós fundamos a sociedade, em 1994, ela não era. Então ela se tornando uma especialidade acaba tendo também cobranças diferentes também. Exatamente. Daí você já sabe, se um profissional é qualificado, no mínimo ele tem que ter uma titulação. A titulação não vai garantir 100% a qualidade e que ele cumpra com tudo que ele sabe, porque muitas vezes o médico sabe fazer, conhece o protocolo e não executa por pressão de tempo e demanda de trabalho. Mas aí para a população e para o paciente fica a certeza de que aquele laudo é dado por um especialista agora. Exatamente. Né? E dentro da sua experiência que a senhora tem, o que a senhora acha que existe a necessidade de um novo método diagnóstico por imagem para examinar a mama e detectar o câncer precocemente? Sim, é exatamente porque existem falhas nos outros métodos, é que surgiu a necessidade de um novo método diagnóstico para preencher esse vazio, para preencher esses problemas. E existe já esse método? Qual que seria? Existe. A elastografia, ela foi criada recentemente, foi lançada no mercado. Nós temos, inclusive, o primeiro equipamento que foi adquirido na toda a América Latina, que faz a elastografia virtual, quantitativa, que só foi lançada este ano.